Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Voltando então nossas aulas de contabilidade de custo, nosso quarto encontro, nossa quarta aula, seguindo ali a sequência, como eu falei para vocês, do curso preparatório para o exame do CFC. Então o que nós vamos trabalhar hoje? Sistema de acumulação de custos. Existem basicamente dois tipos de acumulação de custos. Como os custos vão sendo tratados, acumulados, absorvidos pelos produtos, né, dentro da concepção, né, dessa produção no caso. Então olha lá. Por ordem de produção, o que seria um custo por ordem de produção? Estão ligados às empresas que trabalham por encomenda. Por exemplo, eu preciso fazer uma cozinha na minha casa, eu vou lá contratar uma empresa especializada ou um marceneiro, ele vai na minha casa, vai medir toda a minha cozinha, vai perguntar o que eu quero, que tipo de puxador, que tipo de madeira, que tipo de cor de madeira que vai, quantos metros de madeira, se vai até o teto, se não vai. Então ele vai fazer uma ordem de produção específica para aquele meu móvel, para aquela cozinha que eu estou contratando com ele. Então não vai ter outra igual ou perfeitamente igual ou aquilo já está padronizado na empresa dele. Não, aquilo é uma ordem de produção. Ele vai descrever tudo o que eu pedi para ele colocar ali, todos os materiais, componentes, tamanhos, medidas, o tempo que vai demorar para ser feito, um coeficiente de trabalho, alguma coisa assim. E ele vai colocar naquela ordem de produção, vai ter um custo específico para aquilo ali e no final ele vai somar e vai sair o custo daquele imóvel no caso. Então isso é por ordem de produção. Quando eu trabalho por ordem de produção, eu trabalho sob encomenda. Então bacana vocês organizarem ali. Então com ordem de produção, serviços por encomenda. Então não está pronto, não gera estoque, não tem uma sequência de linha de produção. Não, ele é por ordem de produção. Isso pode acontecer com serviço, pode acontecer, né, com um produto especificamente. Então ordem de produção trabalha sob encomenda. Como eles vão cobrar isso aqui na prova? Algo teórico, né? Ordem de produção, algo teórico. Até porque na ordem de produção o exercício é mais simples, ele vai te dar um hall de gastos e tu vai ter que só somar simplesmente, né? Pode cair? Pode, claro, como uma questão de conta, de matemática, de somar e tudo mais, mas é mais difícil, né? Eles vão cobrar principalmente esse aqui, ó, o sistema de produção contínuo, né? Esse primeiro aqui, mais na questão de teoria, na questão de assinalar um conceito certo ou errado sobre a produção por ordem de produção, como ela é feita, quais são as características principais. Isso pode cair efetivamente. Agora, as questões mais complexas estão dentro do sistema de produção contínua, que são trabalhados pelas indústrias, que são os sistemas que geram estoque, que tem mais trabalho, que tem estoque de produto em processo, produto acabado, né, produto vendido. Então tem um detalhe a mais ali que vai ser trabalhado nessa questão. Então um conjunto de fórmulas, pessoal, para a gente poder, deixa eu ficar um pouquinho mais para cá, ó, que ficaram um pouco grandes, então essas fórmulas aqui são necessárias para trabalhar a questão, né, da ordem da produção contínua. Desculpa, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeira fórmula: matéria-prima consumida, estoque inicial de matéria-prima mais matéria-prima comprada, adquirida, menos o estoque final dessa matéria-prima. Essa fórmula aqui vai resultar na matéria-prima que você consumiu durante o processo. Segunda, custo de produção no período. Qual foi o seu custo de produção? Qual foi o custo para produzir? Matéria-prima consumida, que vem da primeira fórmula, mais a mão de obra direta e mais os custos indiretos de fabricação, que o exercício tem que fornecer para você. Terceira, custo de produção acabada é o estoque inicial dos produtos em elaboração, mais o custo da produção do período, menos o estoque final de produtos em elaboração. Isso aqui, o exercício sempre vai te dar a tabela com os estoques ali. Então você vai ter que só aqui saber onde colocar e trabalhar com essa informação. Normalmente, a complexidade desse exercício é que uma fórmula depende da outra. Então você vai ter que resolver o exercício em escala de fórmulas, mas a complexidade não é muito alta. O custo do produto vendido vai ser o quê? O estoque inicial do produto acabado, então aquele produto pronto, produto acabado, mais o custo da produção acabada, que não é a mesma coisa que a produção do período, tá? Não é a mesma coisa, mas menos o estoque final dos produtos acabados. Então essas fórmulas aqui, se você quiser anotar, posso dar aí um tempinho para você, você pode, ou vai e volta no vídeo ali sem problema algum, você pode ir anotando, pausa o vídeo e copia sem problema algum, Como eu falo, o YouTube não vai te cobrar nada por isso, até porque o nosso vídeo é grátis. Então, copiando esse hall de fórmulas aqui, você consegue resolver qualquer questão de
sistema de produção contínua, que é o mais complexo, é o que a prova mais te cobra, porque ele realmente é um pouco mais difícil, né? O por ordem de produção, ele vai dizer assim, dentro do hall de gastos, quais são o custo total dessa ordem de produção. Aí ele vai colocar ali com certeza despesas no meio, vai colocar algum investimento para ver se você sabe efetivamente classificar ou não aqueles gastos ali. Mas isso é o que mais pode complicar na ordem de produção é a classificação. E o que mais pode complicar na questão da produção contínua é você lembrar dessas fórmulas aqui que elas não estão na prova, né? Então a questão da ordem de produção, da produção contínua, vocês vão ver nos exercícios também que às vezes ele coloca um monte de informação e a questão é fácil, né? Porque aí você já pensa, meu Deus, eu tenho que usar todo aquele monte de fórmula, eu não lembro, não vou nem fazer a questão. Faça, preste bem atenção, temos um exemplo clássico aqui, trouxe para vocês hoje, de tipo de questão que tem um monte de informação e ela é fácil de fazer, né? Então vamos trabalhar isso? Vou dar uma pausa agora, vou apagar o quadro e vou colocar as questões aqui para nós podermos resolver. Valeu? Só um minutinho e já voltamos. Então lá pessoal, voltando com os exercícios, botando aqui na tela, acompanha comigo, ó. Exercício, exame de suficiência da contabilidade 2012-1, né? Então a prova um pouco, né, não tão longe. Lê comigo lá, ó. Em fevereiro de 2012, o estoque inicial de uma determinada matéria-prima numa indústria era de R$ 82.500, né? Então vamos botar aqui do lado, ó, resolver comigo, o estoque inicial 82.500. É legal ir anotando os dados, tirando os dados do exercício. Durante o mês foram adquiridos, então ó, compra foi 1.950.000, compra de matéria-prima. No final do mês, o estoque era, né, acompanha comigo ali, de 340.000. Então o estoque final 340.000. Ok? O que ele fala? Nessa operação foram desconsideradas as operações com impostos. O custo da matéria-prima consumida no período era. Então o que ele pede lá? O custo da matéria-prima consumida, que vai ser o que? O estoque inicial mais a compra menos o estoque final. Formulazinha que a gente fez. Substitui lá, ó, 82.500 mais 1.950.000 menos o 340, né? Isso aqui vai nos dar exatamente o gabarito de letra B, 1.692.500, né? Então, fórmula tranquila, o estoque inicial foi dado, o custo de compra foi dado, o valor da compra, o estoque final, coloquei na fórmula, estoque inicial mais compra menos o estoque final, o valor de 1.692.500. Olha lá, letra B, resposta dessa questão da contabilidade 2012-1. Questão difícil? Não, essa é uma questão, é a fórmula mais elementar, a fórmula mais simples dentre de todas que eu passei para vocês, é essa aqui. Então é uma fórmula fácil de gravar, uma fórmula que dá para ir pela lógica tranquilamente, sem precisar ficar realmente decorando. Então lá, questão 2012-1, né? Questão simples, uma questão relativamente tranquila, gabarito letra B, né? Então olha lá, essa questão não pode errar, questão tranquila pessoal, não dá para errar não. Vamos lá, deixa eu pegar o apagador aqui então, vamos para a próxima questão, resolver aqui com vocês. Essa já é uma questão que tem que pensar um pouco mais, é daquela questão que eu falei para vocês que assusta, né? Que pode assustar um pouquinho dentro dessa concepção. Então olha, ó, tá ali na tela já, exercício do exame de suficiência de 2004-1. Essa questão, o que ela quer te cobrar, assim, o que o examinador está avaliando em você? Primeiro, a capacidade de classificação dos gastos, como vocês podem ver ali, né, vários gastos elencados, e depois se tu vai se assustar ou não com a quantidade de informações que tem e vai se desesperar e usar aquele monte de fórmula que eu tinha colocado aqui antes, né? Porque não vai precisar, você vai ver que ele te dá um monte de informação, tenta te assustar, mas não vai conseguir. Você vai estar preparado com a gente aqui, ó. Vamos lá, primeira coisa, aluguel da fábrica, R$40.000 custo, bota lá o Czinho classificado. Depois, compra de matéria-prima, aqui ele quer te pegar, né? Ele quer te confundir, por compra, então já vou ter que ir lá para a fórmula para saber. Não,
Compra de matéria-prima, classificação do gasto, investimento. Classifica, bota um I do lado, risca, não vamos utilizar essa informação. Depois, consumo de matéria-prima, essa sim, custo, bota o C lá, fecha, classifica. Custos diversos, custo, pode botar lá. Despesas administrativas e de vendas, essas despesas, desenho do lado, risca, joga fora, não vai ser utilizado. E por último, mão de obra direta, essa sim vai ser utilizada como um custo, né? Então, nós temos ali os custos de produção do período, aquele somatório ali que vai ser importantíssimo para a gente, né? Então, vamos fazer aqui, ó, vai ser o custo da produção período, que vai ser o quê? O custo da produção do período vai ser igual a 280 mil, que é o quê? O somatório de tudo que está ali como custo, 280 mil reais. Então aquilo ali é o que eu gastei para produzir. Para produzir o quê? Continua lendo lá então. No mês de fevereiro de 2004 foram fabricadas 800 unidades. Então eu gastei 280 mil para produzir 800 unidades. E foram vendidas 540 unidades por R$650 cada uma. O que é aquele 650 ali? É o preço de venda. Vai ser utilizado no exercício? Não. Ele está ali para te confundir, dando mais informação para ver se você atrapalha. Tu não vai te atrapalhar, né? Então olha comigo lá. O que ele quer saber? O saldo de estoque de produtos acabados e o custo dos produtos vendidos foram respectivamente. Beleza. O que eu vou fazer primeiro? Eu tenho que saber o custo unitário de produção para depois eu multiplicar pelo produto vendido e pelo que sobrou em estoque. Nada além disso. Olha lá, 280 mil. Então, qual vai ser o custo unitário? Vai ser o custo total, que é aquele ali. Quantas unidades foram fabricadas? 800. Cuidado para não dividir pelo produto vendido, não, pelo fabricado. Foram fabricados 800 unidades. Isso me dá um custo unitário de R$350. Beleza. Não responde nada, Renato. Continua, preste atenção. Primeira pergunta, o saldo de estoque de produtos acabados. É o que ele quer saber. O estoque de produtos acabados vai ser o quê? Quantos produtos foram feitos? 800. Quantos produtos foram vendidos? 540. 800 menos 540 dá quanto? 260. Então ele quer saber o quê? Qual é o valor de estoque de produtos acabados? Se eu sei que lá no estoque acabado prontos ficaram 260 unidades e que cada unidade dessa me custou 350, o estoque de produtos acabados vai ser o quê? 260 unidades vezes R$350 para fazer cada uma, né? Isso vai me dar R$91 mil. Então o estoque de produtos acabados vai ser R$91 mil, que é quantas unidades ficaram prontas vezes o quanto eu gasto para fazer uma unidade. Não precisa daquelas fórmulas gigantes. Não precisamos. A gente pode trabalhar de outra maneira. E o custo do produto vendido vai ser o quê? Quantos produtos foram vendidos? 540. Por quanto? Aí você quer botar o 650 aqui, que é o preço de venda. Não, o preço de venda vezes o 540 seria a receita do período. Então é por isso que ele está tentando te enganar ali. Mas a verdade é que ele quer saber o custo daquele produto que foi vendido, não a receita que ele trouxe. Então vai ser 540 produtos vendidos vezes o 350, né? O mesmo 350, isso traz para nós 189 mil reais, né? Então, se nós olharmos lá no gabarito, questão letra A, novamente. Então, o exercício nos trouxe uma complexidade em classificação de gastos e também assim encheu de algumas outras informações que não iam ser utilizadas para te confundir, para ver se tu sabia que
Essas pequenas informações aqui te fariam resolver o exercício de maneira mais rápida. Então a prova também faz isso, ela te leva, te induz a utilização daquele monte de fórmula, mas no final ela não te cobra, porque ela sabe que é muita fórmula, então ele não quer decorar, o examinador não quer saber se você decorou todas as fórmulas, ele quer saber se, não precisando daquele monte de fórmula, você percebe que não precisa utilizar e sabe fazer de maneiras mais simples, com custo unitário, que a diferença entre o que foi produzido e o que foi vendido foi o que ficou em estoque, a diferença entre um preço de venda e um custo de venda, isso é extremamente importante. Então é isso que o examinador queria saber nessa questão aqui. Então é uma questão de grau médio para alto, porque ela te cobra o resolver a questão tecnicamente e o classificar os gastos. Então considera essa questão de um grau mais alto. Se você resolveu ela bem, se você entendeu ela bem, você está à frente dos seus candidatos. Você vai trabalhar essas questões de custo muito mais tranquilo, né? Então assim, pessoal, hoje, sistema de acumulação de custos, o que eu tenho que levar dessa aula principalmente? A questão da ordem de produção, trabalha com produção não em série, não é produção em série, é sob encomenda, algo específico, uma ordem de produção, um somatório de custos para um projeto, para um móvel, para um serviço em si. E a produção contínua, indústria, né, que trabalha com estoque de produtos acabados em processo, estoque de matéria-prima, que tem processos em série, que produz produtos iguais e tudo mais, que vai necessitar o quê? De fórmulas, de trabalhos para definir o valor dos estoques e tudo mais. Então ela é mais complexa. Então a parte da questão de ordem de produção, a prova está cobrando mais na parte teórica. E a parte da produção contínua em série, ela está cobrando com cálculos tipo esse que nós vimos agora, né? São complexos? Não. Eles te induzem a ficar com medo do cálculo, a dificuldade de fazer o exercício. Mas no final, ele é bem tranquilo, né? Você vai perceber que fazendo com calma, tranquilo, pensa, vê as informações, vê qual informação você vai utilizar. Quando lê o exercício, vai tirando, destrinchando a informação. Então você vai separar o que vai ser utilizado e o que não vai ser utilizado. Então pessoal, eu queria agradecer novamente, né, a audiência. Trabalhamos com o sistema de acumulação de custos, nosso quarto vídeo. O quinto vídeo, próxima aula, método do custeio por absorção, que é o principal método de custeio utilizado pelas empresas. Cai na prova, sempre cai, uma ou duas questões. Então nosso quinto vídeo, próxima aula, fica na sequência, assiste lá, né, se inscreve no canal, fala para os seus amigos, não esquece. Eu acho que se você estiver gostando, vamos junto, comente lá no canal também, se inscreva, contribua com conteúdos, com outras dúvidas, estamos à disposição. Vamos fazer uma ótima prova aí do CFC e todos serão aprovados. Pessoal, muito obrigado. Tchau para todos.